32 é um salmo de Davi, um famoso salmo do nosso querido rei Davi, né? Vou ler para vocês. O Salmo 32 nos diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Bom, vou continuar lendo, mas vou pausando já na leitura para a gente tratar de cada questão. A primeira coisa, queridos, todos nós, sem exceção, vamos falhar. Todos nós cometemos erros. A vida cristã não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca de perfeição. Mas enquanto nós não atingirmos a perfeição, nós não vamos atingir aqui, a gente comete erros. E o próprio rei Davi, obviamente, cometeu pecados e pecados graves. Então, é importante saber disso, entender isso, que Deus é um Deus bom, um Deus perdoador. Não que isso legitime o pecado, os defeitos ou as falhas, ou não nos faça buscar corrigir as nossas falhas, pelo contrário, quem realmente ama a Deus e ama as pessoas ao redor vai sempre procurar melhorar. A questão é quando, na eventualidade, a gente falhar, a gente não precisa se achar as piores pessoas do mundo, ou que o mundo acabou. Não, Deus sempre tem um consolo, Ele sempre pode nos ajudar a nos levantar. A queda dói. É por isso que a gente procura nunca falhar, procura buscar a perfeição. Mas Deus nos ajuda a levantar. Então, o que nos mostra que o perdão de Deus é oferecido para nós. E o verso 3 continua. E aqui está muito importante esse verso. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava. É na última mensagem que eu falei lá da pregação de João Batista, que era a mesma que Jesus. João Batista e Jesus pregavam incessantemente: arrependei-vos. Arrependei-vos. É uma pregação que a gente ouvi muito pouco se falar, né? E era a pregação constante dos dois. Olha como as coisas mudaram, né? Jesus pregava o tempo todo: arrependei-vos. Toda cidade que ele chegava, arrependei-vos. João Batista, todo lugar que ele ia, arrependei-vos. Por quê? Porque olha como isso é importante, olha o que o rei Davi diz: enquanto eu me mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, enquanto os defeitos que nós temos, as falhas que nós cometemos, falhas de caráter, sim, também falhas de como lidar com as emoções. Tem gente que esbraveja, tem gente que arruma confusão, tem gente que ofende, que humilha. Todas as nossas falhas, sejam morais, sejam emocionais, seja como a gente lida com a vida, tudo isso faz o nosso corpo definhar. Enquanto a gente não trata isso frente a frente, cara a cara, isso vai nos prejudicar e vai nos adoecer a nós, os nossos relacionamentos e, às vezes, as pessoas ao nosso redor. Se a gente tem um comportamento tóxico, isso nos intoxica as pessoas ao redor. Olha o que o rei Davi diz: enquanto eu não tratava disso, o meu corpo gemia, o meu corpo definhava. Muitas pessoas têm problemas psicológicos, muitas vezes porque não tratam pecados. Pecados no sentido não de que está roubando, não que está sendo violento, mas às vezes, nas suas emoções, ela esbraveja, ela grita, ela trata mal as pessoas, e isso gera consequências as mais diversas. A pessoa envenena os outros e se envenena. Então, enquanto não se trata disso, enquanto esconde esse pecado, não, isso é a minha personalidade, ou isso é assim mesmo, eu não consigo ser diferente, ou justifica, não, fiz isso por causa daquilo, não, a minha família é assim, ou não, geneticamente. Hoje em dia tem argumento para tudo. E veja que as escrituras nunca justificam isso. É óbvio que na época das escrituras também tinham pessoas condicionadas geneticamente a um tipo de comportamento inadequado. As escrituras, na época das escrituras, também tinham pessoas com essa cultura familiar, ou com essa personalidade, ou que estavam agindo daquela forma grosseira, ou sem pé, sem noção, etc. Porque alguém falou alguma coisa, etc. As justificativas de hoje valem para antigamente. E veja que as escrituras não passam pano, não relativizam esses comportamentos inadequados, pelo contrário, os denuncia. Não apenas os denuncia como pecados, como diz, a consequência de não tratar. Se não tratarmos o pecado,
manter isso escondido, ou seja, esse mal está dentro da pessoa. É um veneno que está dentro. E isso vai corroendo. Enquanto eu não tratei, enquanto eu não lidei com isso, o meu corpo definhado vai adoecer. Não apenas as emoções, mentalmente, espiritualmente, como até vai somatizar no corpo. Então, veja, o que isso aqui diz é o que a própria medicina e a psicologia descobriram assustados. Meu Deus, questões emocionais somatizam no corpo. Isso está escrito aqui há 3.000 anos atrás. Enquanto eu não tratava disso, o meu corpo definhava até gemir. Olha como é essa dor. Gemia. Ele diz, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E olha como esse pecado que está escondido, né? A pessoa finge que não vê, usa de eufemismos, ou relativiza. Olha, isso aí pode enganar os outros, que não, em geral não, porque as pessoas sofrem as consequências daquela atitude, daquele comportamento ruim da pessoa, mas às vezes a pessoa se auto-engana. Ela consegue se enganar com as justificativas, falando da personalidade, etc. Mas Deus ninguém engana, irmãos. Ninguém engana Deus. E se Deus vê aquilo como adoecedor para a pessoa e para as pessoas ao redor, Deus vai intervir. Intervir como? Muitas vezes, o Espírito Santo, como Jesus diz, é o Espírito que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai começar a nos constranger, vai começar a agir ao nosso redor, vai começar a, como o texto diz, a pesar a mão. Pesar a mão como? Deus vai amaldiçoar, essas coisas, não. Deus vai começar a incomodar aquela pessoa, vai fazer ela sentir o peso daquele mal que ela está acolhendo e não está tratando, não está removendo. O câncer, se não é tratado, ele se espalha. Então é isso. O texto nos diz que isso vai gerando um peso na pessoa. A pessoa começa a ser esmagada por aquilo que ela não está tratando. E ele continua. Olha só, aí a atitude, queridos, a atitude humilde, a atitude honesta, a atitude corajosa, a atitude ousada. E um rei fazendo isso. Tem gente que não tem nenhum cargo, nada para ostentar, mas o orgulho, aquele orgulho próprio, aquele orgulho assim, bobo, a pessoa não reconhece. Agora, o rei Davi reconheceu, verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei, eu vou confessar as minhas transgressões ao Senhor. Essa é a atitude, querido, é uma atitude ousada. Eu falei que eu estava até aconselhando uma pessoa, e a pessoa confessou. Que coisa linda! Ela confessou, pastor, eu estou com inveja. Como é difícil uma pessoa, irmãos, reconhecer que está com inveja dos outros. Ah, como é difícil uma pessoa reconhecer ingratidão. Ah, como é difícil uma pessoa reconhecer que é grosseira. Ah, como é difícil uma pessoa reconhecer que arruma confusão, que fofoca, que tem um temperamento difícil, ou que é mesquinha, ou que é egoísta, ou que tem uma vaidade adoecedora, ou qualquer coisa, ou que está escrava do celular, enfim, escrava da beleza, escrava de pessoas tóxicas, amigos tóxicos, etc. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os. A gente tem que ter essa hombridade, essa nobreza, essa humildade de reconhecer. Porque se não reconhecer, o grande prejudicado vai ser a pessoa. Então o rei Davi falou, não, eu estou errado, eu vou confessar diante de Deus as minhas fraquezas. Como o profeta Natan, né, mostrou, quando o profeta Natan mostrou o erro do rei Davi, a questão lá do adultério, de Batseba, ele fez toda uma história, né, e o rei Davi falou, não, quem cometeu esse erro é digno de morte. Aí o profeta Natan fala, rei Davi, quem cometeu esse erro foi você. E aí o rei Davi, se fosse talvez muitos de nós, falaria, não, pera, calma, a situação, o exemplo que você deu foi um. A situação é outra, você não entende, por causa disso, daquilo, outro. A gente sempre tem justificativo. Isso é só prejudicial a nós. Nós tenhamos a humildade de reconhecer diante de Deus, falar, Senhor, eu tenho esse defeito.
Você não precisa morrer de vergonha por causa disso, porque todo mundo tem defeito, querido. O ridículo é tentar esconder, porque se todo mundo tem defeito, por que a gente está escondendo? Se a gente sabe que todos têm defeito, todas as pessoas ao redor têm defeito, eu tenho defeito, você tem defeito, eu não preciso nem te conhecer. Eu sei que você tem defeito, e você sabe que eu tenho defeito. É uma ignorância, uma tolice a gente não lidar com isso abertamente. Ainda mais diante de Deus. Então, o certo é chegue diante de Deus e confesse os teus. Porque, como Jesus dizia para todo mundo: arrependa-se. A sua salvação, a sua cura está em se arrepender. João Batista, a mesma coisa. A sua cura, a sua salvação, a sua libertação, o seu início de melhor é reconhecer a doença. E, como eu falei na última pregação, o João Batista ele restaurou todas essas coisas, porque ele pregava e chocava e confrontava as pessoas, e as pessoas se arrependiam. Quando as pessoas se arrependem, meu irmão, aí começa a restauração. Se a pessoa se arrepende, aí Deus tem como trabalhar. Porque enquanto a pessoa não se arrepende, não confessa o pecado, tem uma barreira, tem um obstáculo. A pessoa fecha o coração, a mente, a vida para Deus, diz: desculpa, Deus, aqui não tem nada para você mexer, não. Aqui está tudo ótimo, está tudo bom. Tem uma barreira. Agora, quando a pessoa escancara isso e fala: Senhor, está aqui o meu erro, está aqui diante de ti, diante da tua presença, me ajuda a lidar com isso, me ajuda a mudar isso, me ajuda a melhorar, me ajuda a transformar. Aí, meu irmão, acabou. Essa é a grande oração que Deus quer ouvir de todos nós. Senhor, está aqui o meu erro, me ajuda, me melhora. Aí Deus vem com a presença dele, vem com a força dele e vai te ajudar. Com a doçura de um pai ensinando, corrigindo, exortando, fortalecendo. E aí a gente cresce. A pessoa nunca vai crescer se ela não confessar, não se arrepender. Se a pessoa se arrepende, começa a transformação. Sem arrependimento, não há mudança. Como eu falei na pregação, Jesus e João Batista nunca escreveram um livro, não tinham exército, não tinham partido político, não construíram um templo, não construíram nada, não fizeram nada, não mudaram nada, não mudaram a realidade política, a realidade religiosa, não mudou nada. O que eles mudaram? Mudaram pessoas. Pregando o quê? Arrependimento. Porque o arrependimento é que começa o processo de mudança. Então, é essencial, se nós quisermos crescer espiritualmente, quisermos crescer como pessoa, arrependimento. Enquanto a gente não arrepender, meu, aquele problema está livre, leve e solto dentro de nós, para ir nos piorando e nos adoecendo, e nós vamos sofrer as consequências disso. Porque o salário do pecado, como diz a Bíblia, é morte, não morte fisicamente, também em alguns casos, mas essa morte que está ali dentro de nós, germinando, gerando doença psicológica. A pessoa que eu falei, que confessou para mim, pastor, estou com inveja, o que ela estava? Ela estava com crise de depressão muito forte, crise de pânico, e murmurando muito com aquele sentimento de vida, vida vazia, vida ruim, até que eu falei: olha, meu irmão, você tem que ir na calma. A depressão, o sentimento negro de vida, etc., isso é a consequência. A gente precisa ir na causa. Qual que é a causa? E aí ela foi na causa e falou: realmente, eu estou com inveja. Acho minha vida ruim porque eu comparo minha vida com a vida dos outros. Quem realizou isso, quem realizou aquilo. Ela fica se comparando, em vez de cuidar da vida, fica olhando para a vida dos outros. Isso adoecia a pessoa. Então, qual que é o salário do pecado? O pecado não apenas roubar, matar, não. Qualquer comportamento adoecedor gera doença. O salário do comportamento, do pensamento adoecido é a doença. O salário do pensamento adoecido é a doença. O salário do pecado é a morte. Só estou traduzindo para termos mais psicológicos. Então, enquanto a gente não trata, a gente adoece. Se a gente trata, a doença. Isso é na medicina. Você tem uma doença, não trata, ela evolui. Você tem uma doença e trata, aí ela começa a melhorar. Não é do dia para a noite, mas começa uma melhora. Ainda mais quando você vai até o médico, no caso, o médico dos médicos, que fala: doutor, eu tenho esse problema. Confessa, porque se o médico faz as perguntas e o paciente esconde com vergonha,
Veja, irmãos, Deus nos trata só como pessoas que muitas vezes precisam de ajuda. A gente não precisa esconder nada de Deus, primeiro porque Deus sabe. Então, o paciente que vai no médico e não confessa, o médico não pode ajudar. Deus não pode nos ajudar se a gente não confessar. A gente precisa confessar, se abrir diante dele, e aí ele vai prescrever os remédios. E aí o Espírito Santo vai começar a agir. Ele vai intervir em cada problema, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso relacionamento. Confesse. Isso é salvador, isso é libertador. O rei Davi não teve esse orgulho de não confessar, não, ele falava mesmo, confessava e se quebrantava diante de Deus, porque ele sabia que Deus habita quebrantado, contrito de coração. Queridos, vamos orar sobre isso? Que Deus possa restaurar em nós todas as coisas e abençoar o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, tudo. Restaurar todas as coisas. Comece com arrependimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos defeitos e as nossas falhas. Muitas vezes nós precisamos, né, de um elogio, de uma mensagem que nos anime, porque a vida muitas vezes é difícil, mas a gente precisa também de transformação. E havendo transformação, essa vida difícil vai ficando melhor. Pedimos a Tua graça, Senhor, para nos iluminar. Mostra-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos melhorar. Como também diz o rei Davi, vê se há em mim, vê se há em cada um dos meus irmãos algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. A gente precisa da Tua cura. Nós precisamos dos Teus valores, da Tua mente, da Tua forma de lidar com as emoções. O Senhor veio em carne, sabe como é, os sentimentos, como são as emoções. O Senhor quer nos ensinar a viver melhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, a reconhecer tudo que for doença e chamar pelo nome, sem relativizar, sem justificar, que todos nós devemos buscar sermos melhores, sermos mais parecidos com Cristo, sermos a imagem e semelhança de Ti, sermos imitadores de Deus. Pedimos a Tua graça, Senhor, para nos limpar de todo mal, para que isso beneficie não apenas as pessoas ao redor, mas também a nós mesmos. Nós precisamos de paz, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de bom senso, nós precisamos de força emocional, de estrutura. Nós carecemos, Pai, como a Tua palavra diz, todos pecam e todos carecem da Tua misericórdia, da Tua glória, da Tua sabedoria. Então, Senhor, em tudo isso que nós carecemos, o Senhor olha para o nosso coração e vê as nossas faltas, nos limpa, nos ajuda, Senhor. Nós confessamos diante de Ti que nós erramos, que nós somos falhos. Restaura todas as coisas nas nossas vidas. Restaura todas as coisas nas nossas casas. Restaura todas as coisas nas nossas famílias. Restaura todas as coisas na igreja. E abençoa o Teu povo, Senhor, a caminhar com essa humildade gloriosa que diz ao Senhor cada defeito e que caminha contigo para melhorar a cada dia. Nós queremos, Senhor, ser cada vez mais transformados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos convença de todo pecado, toda justiça, todo juízo, que nós venhamos ser conduzidos e mais frutos do Espírito sejam produzidos em cada um de nós. Eu te pedindo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.